Você está sendo atacado, manipulado subliminarmente há anos e não tem percebido. Provavelmente estão fazendo uma lavagem cerebral na sociedade. Não, eu não estou brincando. E nesse vídeo eu vou te provar, vou te mostrar como isso é possível, como estão fazendo isso com você, sem que você perceba. Como a lavagem cerebral muda suas crenças, os seus valores. Veja isso e muito mais no vídeo a seguir. Neste estudo eu vou usar como base nas minhas pesquisas o livro Os Jardins das Aflições, de Olavo de Carvalho. Olá, tudo bem? Meu nome é Renato Júnior. Eu gosto sempre de trazer temas do cotidiano com um olhar cristão. Meu objetivo com esse estudo é expor para você o quanto a engenharia psicossocial é real e como ela é usada em nosso mundo e como ela afeta a sociedade diretamente. Em Efésios, no capítulo 6, no verso 16, o apóstolo Paulo nos fala: em cada batalha vocês precisarão da fé, como escudo para deter as flechas ardentes disparadas por Satanás contra vocês. Paulo nos ensina que há uma batalha espiritual invisível acontecendo e, como soldados, precisamos estar sempre prontos para nos defender e contra-atacar o inimigo. Muitos de nós ficam surpresos ao ouvirem falar desses assuntos, pois nem imaginavam que lavagem cerebral, programação neurolinguística, hipnose existia ou seria possível. Quando tomamos consciência dessa realidade e das possibilidades e consequências que isso pode gerar, bem, eu pelo menos fico bem assustado e preocupado. Saiba que com certeza esse é um dos setores que mais recebe investimentos no mundo, pois é um setor que desperta o interesse de governos, partidos políticos, organizações religiosas e pseudo-religiosas, empresas e sindicatos, pois são meios de subjugar e oprimir a mente humana. O motivo de receberem tal investimento é muito simples, é o controle. Quem é que em sã consciência quer enfrentar uma população enfurecida contra si, revoltada contra um governo? Qual líder deseja isso? A quantidade de técnicas desenvolvidas no século XX para esse fim é de fazer inveja aos cientistas de outras áreas. Reflexos condicionados, lavagem cerebral, guerra psicológica e influência subliminar, controle do imaginário, engenharia comportamental, informação dirigida, programação neurolinguística, hipnose instantânea, estimulação por feromônio, a lista não tem mais fim. Como a lista é vasta, vamos nos aprofundar em algumas delas. No livro Os Jardins das Aflições, diga-se de passagem, é o meu livro predileto do professor Olavo de Carvalho, o professor cita que o Ocidente toma conhecimento do termo lavagem cerebral através de um romance e de depoimento de soldados soviéticos a alguns folhetins impressos da época. A definição do termo lavagem cerebral é reforma de pensamento ou reeducação, qualquer esforço constituído visando a mudar certas atitudes e crenças de uma pessoa. É aceito que essa técnica foi usada e ainda é em várias partes do mundo. Por exemplo, lá no Dragão Vermelho do Oriente, você sabe que país que eu estou me referindo? Nesse país existem campos de reeducação, onde vários ex-prisioneiros deram relatos que sofreram esse tipo de tortura ou abuso, como você queira definir na sua cabeça esse tipo de tratamento. Agora, onde e como desenvolveram essa técnica para programar a mente de indivíduos? O psicólogo Ivan Pavlov descobriu e demonstrou um modo de fazer com que um indivíduo, ou um punhado deles, mais de um indivíduo, aceite comandos absurdos e as opiniões mais incompatíveis com as suas crenças e valores. Como ele conseguiu fazer isso? Através da estimulação contraditória, que é a maneira mais rápida e eficiente de quebrar as defesas psicológicas da pessoa. Como Pavlov conseguiu? Pavlov fez seus experimentos em cachorros, treinando-os para salivar de fome quando via uma luz vermelha. Essa luz era acesa e logo lhe era oferecido um bife. Depois, Pavlov começou a mostrar
uma vez o bife com a luz apagada, uma vez o bife com a luz acesa. Eles ficavam completamente atordoados. Quebradas as cadeias dos reflexos condicionados, ou seja, saindo da rotina programada inicialmente, o cérebro entrava em pane. Mas, surpreendentemente, a grande descoberta foi o modo pela qual os cachorros se adaptaram à nova situação. Ele diz: a inibição prolongada dos reflexos adquiridos, escreveu Pavlov, suscita a angústia intolerável da qual o sujeito se livra mediante a reações opostas às suas condutas habituais. Um cão se afeiçoará ao funcionário do laboratório que detestava e tentará atacar o dono de quem gostava. Tem noção disso? Ele se afeiçoará a quem ele odiava e tentará atacar o dono. Tem condicionamento mais repulsivo do que isso? Você já percebeu como as mídias mudam a opinião rapidamente? Isso tudo ao longo do tempo vai te levando a um estado de tensão. Você percebeu o quanto o nosso país tem passado por um clima difícil nos últimos 4 anos, com tanta informação chegando de um lado, de outro. Isso agora tá certo, agora não dá, isso aqui é confiável, agora não é. Será que isso está tendo alguma relação com esse estado aí? Será que a mídia tenta nos aplicar esse estímulo contraditório para nos forçar uma mudança, uma alteração na personalidade? Voltando ao assunto, isso foi aplicado e testado em humanos desde o século passado. O romance de Arthur Koestler, O Zero e o Infinito, mostra isso de uma forma bem real. Descreve nos mínimos detalhes os processos de tortura. A mudança de atitude dos prisioneiros, nos casos citados, portanto, não era determinado pelo conteúdo político da doutrinação, mas pelo efeito acumulado de estimulação contraditória usado nos experimentos pavlovianos, que os levavam ao desespero, até que a personalidade literalmente virasse do avesso, fazendo-os aceitar coisas impensáveis, negassem a sua fé e coisas piores. Muito assustador esse tipo de coisa. Mas esse método ele é muito agressivo, ele é muito invasivo. Muitos estudos seguiram com resultados eficientes. Por exemplo, o desenvolvimento de estímulos subliminares, que são estímulos bem sutis, imperceptíveis à consciência, porém retidos na memória do indivíduo. Um publicitário, Hal C. Becker, verificou que mensagens subliminares também funcionavam com estímulos auditivos, enxertando na música ambiente de um supermercado uma voz debilíssima, imperceptível, que repetia: "Sou honesto, não roubarei". Becker diminuiu em 37% a frequência dos roubos cometidos por fregueses. Tem noção? 37% ele conseguiu diminuir com estímulos subliminares auditivos. Pois é, você já pensou usar essas técnicas junto com Pavlov subliminarmente? Pois é, eles pensaram também. E é diabólico, né? É diabólico mesmo. Depois de muitos ajustes, eles chegaram a 5 conclusões que podem ser ordenadas numa sequência simples e contundente. Número 1. Pode-se mudar a personalidade e as convicções de um homem, levando ao esgotamento resultante da estimulação contraditória. Número 2. Uma vez produzida uma descarga emocional por esses meios, a mesma reação pode ser repetida mediante a estímulos cada vez mais fracos. A pessoa submetida a esse tratamento torna-se dócil, crédula e dependente. Número 3. A estimulação contraditória pode ser produzida por meios subliminares sem que a vítima se dê conta de que passa por ela. Número 4. A técnica pode ser aplicada simultaneamente a todos os membros de uma coletividade, desde que se sintam cortados de suas raízes sociais e afetivas. Os resultados serão mais rápidos do que no indivíduo sozinho. Número 5. O fator decisivo é o controle planejado do fluxo de informações, que pode ser realizado à distância. Quais as implicações dessas descobertas, desses fatos em minha vida? O que isso importa? Na minha opinião, importa necessariamente que você e eu estamos expostos a essas técnicas. E a maioria
nem se deu conta. Pelo contrário, vai se voltar contra quem está avisando, achando que é um absurdo, é uma teoria da conspiração, sendo que tudo isso está registrado em livros, está nos anais da história. Faça uma reflexão, veja o comportamento da sociedade de 30 anos para cá. O que era o padrão de um homem? O que era um pai de família? O que era uma mulher, uma mãe de família? O que era o padrão de uma família e o que é hoje em dia? Não venha me dizer que a sociedade evoluiu. Evoluiu para que nós estamos sendo hoje? Para mim não teve evolução nenhuma. Veja a tolerância da sociedade com as drogas, o quanto ela diminuiu. Hoje falando em liberar a maconha, liberar outras drogas no Brasil, o que era dito há 30 anos atrás? Como está a sociedade hoje? Hoje nós temos cracolândias, antes não tinha. Isso é uma evolução da sociedade? E as músicas? O que era cantado? O que era dito nas músicas de antigamente? O que está sendo dito hoje? Como eram as danças antigamente? Como eram as danças hoje? É liberdade? Então está tendo mais liberdade? Faça uma reflexão sincera. Será que a sociedade mudaria tanto assim no curto espaço de tempo? Quanto tempo se levou para a sociedade mudar? Faça uma reflexão. Veja se naturalmente uma sociedade mudaria tanto assim. Ao longo de séculos, a sociedade ocidental mudou pouquíssimo. E depois dessas descobertas comportamentais citadas, notamos que as mudanças na sociedade dão um salto exponencial. Segundo o professor Olavo de Carvalho, as elites mundiais, já na época de autoria do livro Jardins das Aflições, estavam se unindo num pacto contra a liberdade de consciência individual, consagrando as técnicas de manipulação psicológica e de estimulação contraditória como armas legítimas e aceitáveis na luta das ideias, na luta contra as ideias. Comparados a esse império universal da impostura, o que importam todos os males menores e locais denunciados e combatidos pelas várias ideologias em disputa. Que diferença faz se a manipulação da mente é usada como uma desculpa para manter as pessoas quietinhas em uma rotina conservadora ou de incentivá-las a fazer uma revolução? De qualquer jeito, o ser humano é tratado como um cachorro, seja para ficar quietinho no tapete da cozinha ou para avançar com os dentes à mostra contra estranhos. Um cão é sempre um cão. Perto dessa queda da condição ontológica da humanidade, todos os outros problemas que os afetam são meras incomodidades corriqueiras. De que importa o racismo, a pobreza, a injustiça social, a corrupção dos políticos, se a arma que se consagrou na luta para conservá-los ou extingui-los é a escravização da espécie humana, a abolição da consciência, a redução das massas a um rebanho de bichos controlados à distância por uma tecnologia do engodo que destitui o homem do bem supremo que, uma vez perdido, é irrecuperável para sempre. Fecha aspas por professor Olavo. O que fazer então? São inegáveis as alterações feitas em nossa sociedade. Faça uma reflexão sincera e veja a gigantesca alteração comportamental que ocorreu nas últimas décadas. Eu creio que Deus sempre provê um escape para o seu povo. Sempre. Isso é bíblico. Em Mateus 24:35, Jesus diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Em Mateus 24, no versículo 13, Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Me conforto ainda nas palavras do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 27. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Queridos, essa glória nos transforma. Não há nada nessa existência que resista ao poder da glória de Deus. Não há nada, não há técnica, não há lavagem cerebral, não há nada que resista à glória de Deus.
Portanto, se aproxime de Jesus, permaneça firme, tenha fé e resista. Não falo isso porque seja fácil, mas eu falo isso porque seja preciso. Tenha fé, creia e resista. Fique firme. Um grande abraço, que Deus te abençoe.